Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Santos Saavedra, estamos começando mais um papo de Bíblia e hoje o nosso tema chama-se blindagem espiritual, né? Está nos honrando aqui com a vossa presença o pastor Clênio Fernandes. Clênio, Deus abençoe. Prazer sempre poder estar aqui no Papo de Bíblia, um tempo oportuno de uma imersão na palavra, aprender um pouco da palavra, poder passar um pouco para os irmãos daquilo que Deus tem soprado no nosso coração. É mais um prazer estar nessa bancada abençoada aqui, aprendendo com o professor, Glória com a pastora. É sempre bom estar aqui. Amém. Também a pastora Verônica Barbosa também está conosco aí, nos honrando com a sua presença. Deus abençoe, pastora. Amém. A paz do Senhor para todos que estão nos vendo em casa, que estão aqui na igreja, também participando desse papo de Bíblia, aprendendo de Deus, que a palavra ela vem para nos ensinar, né? Então, que nós possamos estar aqui acrescentando algo aí, ajudando, né? E aprendendo também. Amém. Irmãos, essa programação ela acontece na Igreja Evangélica Pentecostal, Mais Que Vencedores. Pastores que presidem são o pastor Alexandre Barbosa e a pastora Verônica Barbosa, que aqui está conosco. E você que está conectado aí conosco pelo YouTube, né? Nós vamos começar com uma oração, então, juntamente conosco, ore a Deus aí no seu lar. Eu tenho certeza que o que Deus vai falar conosco aqui vai edificar muitos lares e muitas vidas, né? Então, compartilhe aí esta live aí com outras pessoas que você acha importante para essa pessoa ter acesso a esse tipo de conhecimento que vai trazer um alívio para a sua vida, né? A palavra de Deus, ela é alívio para nossas almas, e nesse momento tão desesperador, né, complexo, onde a gente lidar com aquilo que é invisível, e isso tem causado um transtorno muito grande no meio das famílias, nós vamos recorrer a Deus para nos ajudar. Então, após a oração, o nosso pastor Clênio, que é ministro do louvor, né, vai estar nos direcionando a Deus através da adoração, esteja adorando a Deus junto conosco também. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, autor e consumador da nossa fé, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor venha tomar a frente dessa programação, onde tudo que tem sido falado, Senhor, é simplesmente para anunciar o Teu reino, e para que vidas venham ter acesso, Senhor, à Tua palavra, a conhecimento bíblico, para que o Teu nome seja uma vez mais glorificado. Toma aqui conosco os nossos pastores também, que fazem também uso, Senhor, deste altar, que vai estar contribuindo também com informação, com conhecimento, para que tudo aconteça para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pastor Clênio, por favor. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, adora o Senhor conosco. Vamos bendizer ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve o Senhor. E nós estamos sendo testados na nossa fé. Mas existe uma canção, e nós estávamos falando aqui antes de começar o Papo de Bíblia, que existem músicas que vencem o tempo porque elas estão baseadas na palavra. E eu tenho certeza que você vai cantar junto comigo e vai profetizar no seu lar. Rompa, é tempo de romper em fé, é tempo de se lançar no Senhor. É tempo de confiar nele. E a fé é a certeza plena naquilo que você não vê. E se você não está conseguindo, né, contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, é tempo de se voltar em oração, devoção. Porque a fé, ela vem de um relacionamento. Talvez você não está conseguindo crer que Ele possa te sustentar nesse tempo tão difícil. Você não está conseguindo crer que Ele possa sustentar a tua família, mas Deus pode. Ele não perdeu o controle. Toda vez que eu tiver a oportunidade de pegar o microfone aqui no Papo de Bíblia, em qualquer outro lugar, nesse tempo de pandemia, eu vou te dizer, Deus não perdeu o controle. Não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Até o pardal não encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si.
mas eu encontrei os teus altares e você não perdeu o controle. Eu continuo te adorando, Senhor, te adorando. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Canta comigo, vai. Se diante não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão, não mesmo, não é pandemia, não, problema algum, não. Se diante de mim não se abrir o mar, vou passar por sobre as águas, nós vamos vencer esse tempo. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, eu creio, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Essa semana vou viver rompendo em fé. Minha vida é toda tua, Deus. Eu vou romper, eu vou vencer. Me ajuda, como o salmista diz, me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Mas a Bíblia fala, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Meu irmão, se você não tem o que falar, ora a palavra, né? Ora a palavra, não tem o que dizer. Acabou a informação, vai para a Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, Ele é minha rocha, Ele é meu refúgio. Vai
vai, fala a palavra, canta a palavra, vive a palavra. Você não vai morrer, meu irmão, você não vai padecer. Deus tem uma promessa para você, você vai romper. Romper, você vai romper. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. É hora de você confiar na palavra. Não dá para confiar no governo. Não dá para confiar no ministro da saúde. Não dá para confiar na palavra. Dá para confiar em Jesus. Ele é o Deus que sonda. Ele é o Deus que conhece. Ele é o Deus que sustenta. E Ele é o Deus que sustenta a sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não conseguem sustentar a palavra. Mas nós servimos a um Deus que sustenta a sua palavra. Sustenta a sua palavra. Oh Deus, nós te adoramos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme o que? A tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Canta comigo, vai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Esse é o segredo, esse é o segredo. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
assentam ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida. Usa a tua igreja, Senhor. Nós não podemos escolher o tempo nem o ambiente, mas usa-nos, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você que está aí conectado nesta live, compartilha aí com outras pessoas, né? Já oramos, adoramos a Deus aqui, né? Em momento de adversidade, Deus ainda usa pessoas, levanta pessoas. Isso não vai parar por causa de pandemia, nem por causa de nada. Nós estamos aqui, irmão, nessa programação, e tudo que está sendo feito aqui é para propagar o reino de Deus, né? Trazer conhecimento, uma mensagem de alívio para a sua vida. E o tema de hoje é um tema muito importante para os nossos dias, né? Que a temática hoje é blindagem espiritual, né? O Deus que protege no mundo espiritual também consegue proteger no mundo físico, né? E nós vamos ler aqui um texto base, né? Que está em Efésios capítulo 6 aí. Você que está aí pelo YouTube aí, pega a sua Bíblia aí, ou o teu smartphone, o teu iPhone, o tablet, computador, abre aí em Efésios capítulo 6 e versículo 10, que é o tema aqui que vai ser discutido aqui. E o versículo 10 até o versículo de número 17 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse capítulo aqui, ele é muito interessante aqui, porque o apóstolo Paulo aqui nesse episódio aqui, ele está em Éfeso. Em Éfeso havia, pastor Clênio, pastor Verônica, um anfiteatro de gladiadores, né? Havia um anfiteatro de gladiadores, né? E reza a história que no momento em que ele estava ali adentrando em Éfeso, ele olha para esse anfiteatro, ele vê dois homens brigando, um contra o outro. Automaticamente, quando o apóstolo Paulo vê dois homens se gladiando um contra o outro, ele percebe ali que existem pessoas que não conseguiram pegar o feedback ou compreender com quem é o nosso inimigo de verdade. Ele vê dois homens brigando na terra, no anfiteatro, se gradeando ali, e ele olha para cima, ele tem uma visão do inimigo invisível, o inimigo espiritual. E quando ele vê essa cena, ele vai dizer: irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Automaticamente ele percebe que existem lutas terrenas e lutas no mundo espiritual. Ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, governadores e hostes do mal. É interessante que Paulo vai perceber que existem lutas na terra e lutas no mundo espiritual. E hoje a proposta do texto é essa: o Deus que nos protege no mundo espiritual pode nos proteger no mundo físico, né? Nós estamos aqui com a pastora Verônica,
né, que também, além de ser uma pastora, ela é uma enfermeira e ela trabalha com medidas protetivas também no hospital. Eu queria estar passando aqui a palavra para ela passar um pouco da sua experiência, para a gente aqui entender como é que funciona a medida protetiva, né, no ambiente do seu trabalho. A paz a todos mais uma vez, né? Quando foi proposta para mim esse tema de blindagem, né? Quando fala em blindagem, a gente pensa logo em proteção, né? Pensa no carro blindado, que se tomar, né, determinados tipos de calibre ultrapassa. E eu fiquei pensando nessa questão da blindagem, né? Lá no hospital, enquanto enfermeira, já tive atuando no CTI, só pacientes com Covid, né? E nós usamos diversas proteções, diversas. 2 luvas, um capote, né, que a gente chama de capote, é aquele material impermeável. Colocamos 2 capotes, 2 toucas, uma máscara de proteção. Você, de repente, vai dizer, poxa, está difícil usar uma. Lá a gente usa 2, uma máscara daquela mais que chama N95, né, mais apertada, a comum por cima, e aí ainda a gente usa uma que, eu quando leio aqui capacete, né, lá a gente ainda usa um que chama Face Shield, que é um capacete para proteção de líquidos, né, caso o paciente ou ele tussa, ou alguma secreção, né, venha quando estivermos ali colhendo material para exame. Então, todos os tipos de proteção ali são feitas, né? Fora a lavagem das mãos, que a cada momento em que eu coloco um material desse, eu lavo a mão. Para a gente se vestir, leva um período, porque eu passo o álcool em gel, coloco a luva, coloco o avental, passo o álcool em gel de novo. Se for possível, a gente usa na luva o álcool em gel, sabia? Lá a gente está tendo essa medida de proteção. Então, a luta contra algo que a gente não está vendo realmente é difícil. Porque, e eu ainda comentei com o pastor, né? A gente teve um bate-papo rápido na chegada dele. E aí eu falei, então eu vou acrescentar que mesmo com toda a proteção, pastor, às vezes ainda tem profissionais que estão se contaminando. Porque quando Paulo ele diz assim, se reveste, ele não disse se veste, ele disse se reveste. Se revestir é se vestir 2 vezes. Então o negócio muitas vezes não está na proteção que eu tomo, está na falta de cuidado. Porque em algum momento aquele profissional, com toda aquela roupa, com toda aquela armadura, quebrou uma barreira para o vírus passar. Então, o importante é a blindagem, mas o mais importante disso tudo é o que a Bíblia diz: vigiai, cuida para que não caia, né? Porque em algum momento, se houver quebra de alguma barreira nessa blindagem, e aí Paulo vem falando aqui, né, sobre diversos tipos de blindagem da fé, da salvação. Se houver quebra em alguma dessas barreiras, a pessoa, o profissional, o servo de Deus, ele pode se contaminar. É verdade. Então a proteção está sendo feita. E aí também na proposta do capítulo 6, o inimigo também é invisível, não dá para enxergar. Então Paulo fala de um inimigo invisível, e o vírus também é um inimigo invisível. Assim como o vírus. Se a gente pudesse ver, você não iria tocar no local onde ele está. Se a gente pudesse ver o diabo, a gente jamais iria deixar ele entrar. Então, a proteção, enquanto enfermeira, né, a gente tem lá várias aulas, a gente vive sendo atualizado, palestras de como fazer, para colocar a vestimenta, para tirar, porque o cuidado é em todo o tempo. E aí eu percebo que se não houver o cuidado, a blindagem ela não se faz necessária, ela não se faz como ela deveria ser por completo, ela não é 100%. Então, o fato de a pessoa estar blindada não significa que ela não vai sofrer ataques do vírus. O fato dela estar com a blindagem não significa que o vírus não está ali. Eu não sei se eu estou conseguindo, como enfermeira, passar essa visão para vocês.
A gente usa um capote que é para o vírus não chegar em nós. Mas se eu não tiver cuidado com aquele capote, eu vou estar em contato direto com o vírus. Então, é importante se blindar, mas é importante manter a vigilância constante, para que você não se contamine. Glória a Deus. Eu acho que o principal, a palavra, né, para o revestimento ser perfeito, é ter cuidado. É verdade. Então, a nossa pastora aqui, com todo o aparato de conhecimento na sua área profissional, nos trouxe um alerta, né? Que não basta vestir-se se não há cuidado, né? Então, o cuidado faz parte também de toda a preparação, né? Interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, no demais irmãos, ou seja, eles são irmãos, não deixar de ser irmãos, mas são irmãos que não têm armadura. Então, Paulo vai dizer, no demais irmãos, revestido de toda a armadura de Deus. Ou seja, Paulo está falando para pessoas que são irmãos, mas que não andam protegidos. Não tem armadura, não há cuidado nenhum. No demais irmãos, ou seja, vocês são irmãos. O que falta é revestir-se da armadura de Deus, né? E dentro dessa proposta aqui, nós temos aqui o pastor Clênio. Além de compositor, é um pastor também. Existe a medida protetiva, né, que foi falado cientificamente, mas também existe a medida protetiva espiritual, né? E dentro desse desfecho, o que fazer, né, para ter essa proteção? O que eu tenho que fazer? Qual o meu caminho que eu tenho? Qual é o cuidado que eu tenho para essa armadura fazer efeito? Pastor Clênio, por favor. Eu acho muito importante a palavra da pastora, que ela vai nos dar um dado técnico do que está acontecendo, né, de vencer o invisível e a dificuldade que os infectologistas, os cientistas estão tendo para detectar uma forma de parar. Haja vista que nos estudos começaram dizendo que ele rapidamente morria. Depois ficar sabendo que ele fica muito tempo, a matéria fica muito tempo nas matérias, né? Ele conserva-se por muito tempo. Eu já ouvi falar, e a pastora vai depois poder falar se até realmente verdade, que começaram com horas, 7 horas no asfalto, 8 horas. Já estão falando de dias, 1 ou 2 dias na sola. Dependendo do material, ele fica. Se for no tecido, tem um período. Se for no metal, então, se for ao sol. Lidando com algo invisível. Então, falando desse algo invisível que a ciência está tendo extrema dificuldade de lidar, já no mundo espiritual, nós temos uma facilidade, que a Bíblia já nos deixou, né? Só que eu acredito, pastor Sandro, que esse corona, esse Covid, essa infecção, essa pandemia, ela veio para nos ensinar diversas formas de como nós vamos agir daqui para frente. Primeiro que quando Jesus vai ser interrogado pelos fariseus numa praça, eles vão fazer uma pergunta a Jesus dizendo: mestre, como é que é a forma melhor para a gente orar? Entendendo que ele vai reafirmar a forma pelo qual eles oravam, em praça, em público. E Jesus vai dar um tiro, não vou falar no pé, eu acho que para o judeu era mais na mão, não, onde eles vão usar para orar, para mexer com a Torá. Ele vai receber um tiro na sabedoria. Não, entra no quarto. É melhor você entrar no quarto, fechar a porta do teu quarto. Aí, o cara que é um fariseu, o cara que é um religioso, ele já estava morto, né, com essa informação de Jesus. O que eu quero dizer com isso é que a pandemia veio para nos fazer ser cristãos realmente. Assimilar como o evangelho deve ser feito. E como que nós aprendemos, e como que nós podemos fortificar o nosso espírito? Nos alimentando. Na verdade,
Nós estávamos nos alimentando de cultos, de ritos, de reuniões. Então, quando acabou a reunião, a igreja sentiu uma doença. As pessoas foram afetadas. Por quê? Por que foram afetadas? Porque não leem, porque não adoram, porque não cantam em casa, porque não buscam a Deus em casa, porque não oram com a esposa. Então, está tendo briga conjugal, está tendo problema na família. Por quê? Porque, na verdade, nós não éramos cristãos como deveríamos ser. Então, a pandemia, ela veio para redirecionar a igreja para a cruz. Nós estamos sendo convencidos. Eu falei com a minha esposa, já se fala há muito tempo, e aí quando o pastor falava no culto, para de ver a TV, as pessoas achavam que era uma fala de implicância. O pastor é muito religioso. Agora está se vendo que não dá para você ficar com a televisão o tempo todo ligado. Se você ficar com a televisão o tempo todo ligado, você vai receber informações. E eu gosto dos temas que o reverendo Sandro escolhe, porque um vem ligando ao outro. A gente falou semana passada sobre corpo, alma, espírito, falamos também sobre depressão. E o que acontece? O que acontece é, se você não blindar, não se revestir, mas vai se revestir de quê? Se você não sabe nem do que você tem que se revestir. Qual é a armadura que você tem usado? Então, por que a igreja hoje está fraca? Eu tenho um contato com alguns pastores, algumas pessoas, alguns grupos de pastores que estão preocupados com a igreja que vai voltar. Porque a igreja que vai voltar para dentro do templo é uma igreja que está sendo afetada. E, na verdade, algumas pessoas estão descobrindo que não tinham armaduras. Ou, eu sempre falo de Davi aqui, eu sou um fã de Davi, até porque sou músico, estudei muito Davi, a história de Davi. E você vai ver, se você vai lutar com uma armadura que não é tua, não dá certo. Porque quando se fala de armadura, você tem que ir para os tempos antigos. Você tem que ir para as pessoas que usavam armadura. E para fazer uma armadura tem uma medida, tem um peso. Não dá para usar armadura nem igual a fábrica de um blazer. Até se tentar pegar o blazer, que é lindo, do pastor Sandro aqui, quando eu olhei, o cara estiloso, né? Estiloso demais. Obrigado. Não cabe em mim. É como se fosse uma armadura. Ele ia tentar falar, mas é bom que ele não falou, que depois eu vou conversar com ele. O microfone dele está desligado, pela fé. Pá! Foi desconectado. Então, Davi logo entendeu que a guerra que ele deveria lutar, e aqui já vou passar para o pastor, a guerra que ele deveria lutar, não deveria ser com a armadura de alguém que já venceu batalhas. O que a igreja estava fazendo é, lutando com a armadura do pastor, com a armadura da pastora. Então você vem para a igreja, e aquele louvor, e aquela palavra você fala, e você sai dizendo, uau, hoje eu fui extremamente abençoado. O evangelho não é sobre você ser abençoado, o evangelho é o quanto você está abençoando. O evangelho não é o quanto você está sendo cheio, o evangelho é o quanto você está se esvaziando. Então Davi, ele entende, não dá para lutar com a armadura de outro, eu vou lutar com as minhas armas. Então é um pouco, respondendo um pouco desse início de conversa, para que possamos lutar essa guerra invisível, cada um de nós tem uma armadura particular. Glória a Deus. Particular. Eu sei como eu tenho minha forma do meu devocional, e eu sei como eu sinto, atraio a presença de Deus na minha casa. A pastora tem uma forma e o pastor tem uma outra forma. Nós estamos entendendo que é o seguinte, não dá, pastor, para vender armadura. Não dá para vender o evangelho. Cada um, eu vou repetir aqui o que eu falei talvez na primeira live. Nós estamos descobrindo que a maior parte da igreja não era cristã. É isso que a pandemia fez. Você se descobriu descrente. Você se descobriu religioso.
Você vinha para o culto, cantava no culto, adorava no culto, mas agora não tem culto, você não sabe o que fazer, não sabe dar culto. Então, a pandemia está nos dando a oportunidade de ser igreja. Amém. Obrigado aí pelo Blaze, né? Eu até dou uma chorada assim, mas não cabe em mim, então não cabe nem eu pedir, né? Então, o que o pastor Clênio aqui acabou de falar é que a armadura de Saul não servia em Davi porque a armadura é questão de identidade. Se a pessoa não tem identidade, logo não consegue se vestir-se de nada. Ela não sabe nem quem ela é. É isso aí. Só pegar um feedback aqui, né? O verso 13 de Efésios 6 vai dizer que a armadura, ela faz você resistir o dia mal. Ela não anula o dia mal. O dia mal chega. Mas se você de fato está vestido sobre ela, você consegue passar pelo dia mal. E isso é importante porque a mensagem tem que ser uma mensagem séria, uma mensagem equilibrada. Não pregamos conto de fábula. Não falamos que você não vai passar por situações diversas, mas o que torna importante a armadura é fazer você entrar vivo no dia mal e sair vivo glorificando a Deus. Então, o resistir ao dia mal só consegue resistir se de fato há uma armadura que se torna necessária para você viver. E como disse que o pastor Clênio aqui, é questão de identidade, né? Você precisa ter identidade para que você conheça de fato quando a armadura é sua e é dos outros, né? Então, quando você tem essa armadura, você tanto resiste o dia mal, mas só que tem um porém: resistir o dia mal e ficar firme, né? Ou seja, não é uma pessoa inconstante. Por exemplo, o dia mal chega, mas não consegue anular a minha firmeza em Deus. O dia mal chega, mas eu continuo crente. O dia mal chega, eu continuo adorando. O dia mal chega por quê? Porque eu tenho identidade diante dele. E é bom aqui a colocação aqui das palavras, porque o dia mal não vem depois do firme, vem antes. É verdade. Né? A armadura chega, eu resisto o dia mal e quem olha para mim me percebe, eu continuo firme na presença de Deus. Ou seja, quando você tem uma armadura de Deus, você consegue viver momentos que são favoráveis, momentos que não são favoráveis, mas você continua firme do mesmo jeito. Firme, firme. É uma questão de identidade. A palavra diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando ele está no deserto, ele está em jejum. E jejum é se revestir, não é isso, pastor? Verdade. Então, ele se reveste. Vamos recapitular aqui essa história, para a gente entender e ir mais fundo naquilo que nós estamos tratando aqui. 40 dias, fazendo o quê? Jejuando, orando. Orando, isso é se revestir. E a igreja foi ensinada a isso. Eu pelo menos cresci numa igreja, vamos jejuar e tal, porque não sei o que, você se reveste. Só que depois que ele se reveste, ora, se reveste, ora, se reveste, ora, aí ele vai ser tentado. Porque às vezes nós achamos que, eu tenho a sensação de que o crente aprendeu a jejuar, mas não aprendeu a resistir. Porque quando você faz o jejum, você pensa que está nas estrelas. Já viu o crente quando desce do monte? Irmão, ele desce do monte, parece que se alguém, se falar comigo, cheio, tá. Dá 3 horas que ele desceu do monte, meu irmão, se queimou o arroz, acabou. Ele vem no giraia, ele Já vem basta. no samurai, né, como falam por aí, vem. Então nós temos que tratar aqui o seguinte, como o pastor falou, Vem virado no samurai. é identidade. Nós somos extremamente... Eu estou me descobrindo isso na pandemia. Eu estou descobrindo que eu era religioso em algumas áreas. O domingo para mim era um domingo... O domingo de um pastor é um domingo religioso. E você percebe quando o crente não tem armadura. Acostumou. Você Teve pastor falando comigo assim, ó. Parece que o domingo... Meu irmão, o domingo é domingo ainda. É porque eu não fui para a igreja, meu irmão. Aí o cara começa a entrar em depressão porque ele não foi na igreja domingo.
Mas que Jesus que morreu na cruz é esse? Para a gente se arrumar domingo e ter uma sensação de que é crente, de que é mais crente. Aí Jesus acaba com o culto. Então tá bom. Vocês precisam do domingo, da quarta, da segunda? Então agora não vai ter mais. Eu quero descobrir quem vocês são. Então, eu acho que está na hora, está mais do que na hora da gente entender que nós precisamos nos revestir. Quer dizer, como a pastora falou aqui no início, que coisa linda é vestir de novo. Porque talvez amanhã ela vai para o plantão. Vai se vestir de novo. Mas de novo no plantão, se vestir de novo. Até porque a gente que gosta de filmes antigos, né? E você assiste um filme onde tem aquele cara com aquela armadura toda, a pancada chega nele. Chega. Tem um filme que os caras, eles passam um no outro assim, ó, com uma lança, e ele vai galopando, e a intenção da lança é bater na armadura do outro e derrubar do cavalo. E a lança toca. Ele sente o baque, mas ele não é ferido, porque ele está com a armadura. Então o baque às vezes vem. O dia mal, né? A lança vem na tua direção tentando te derrubar do cavalo, mas tu está com a armadura. E aí não vem a ferida. O baque você sente, mas a ferida não. Pastor Verônica e Pastor Clênia, é perceptível você ver pessoas que de fato não têm armadura, porque vivem de momentos. São emocionais, né? Entendeu? Só é firme no momento bom. Quando chega o dia mal, não tem mais firmeza nenhuma. Então o cara vai para o monte, né? Desce no Jiraya, no Samurai. Você pergunta para ele como é que tá, porque o momento é bom para ele. Tô firmão. Só glória, só vitória. Só glória. Joga línguas estranhas, roda no peão no meio da rua. Aí chego no dia bom, porque o dia bom é favorável. Então ela é movida pelo momento do dia. Se o momento é bom, tá firme. Aí chega o dia mal. Aí tu pergunta como é que tá? Aí acabou. Já era. Aí você faz a pergunta para ele assim, como é que tá a promessa aí? Firme. Aí ponto, momento bom. Aí passa o tempo. Aí chegou o dia mal, como é que tá a promessa? Aí, Vara, vamos vigiar, porque eu não sei se de Deus não, o negócio não. Porque a pessoa, ela vive de momento. Ela não consegue resistir o dia mal. Muda até o tom, né? Muda até o tom da voz, é outro. Porque na realidade ela não está vestida de armadura. Porque a proposta da armadura é você continuar a mesma pessoa no dia mal. Essa é a proposta da armadura. A armadura faz você ser a mesma pessoa, com a mesma intensidade, com a mesma entidade no dia mal. E você é um mistério, porque você não é um crente lógico. Porque alguém sabe que você está no dia mal e faz a pergunta já esperando uma resposta para baixo. Como é que você está? Porque ela sabe que você está no dia mal. Aí você vai dizer, firmaço. Pessoal, como é que esse cara é estranho? Esse cara de fato é estranho. Porque para todo mundo que ela está passando, já é suficiente para a pessoa largar tudo. Ela consegue ser a mesma pessoa no dia bom e no dia mau. É questão de identidade. Tem uma coisa também, nem o milagre, ele é capaz de prender uma pessoa. Então vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, que é papo de Bíblia, né? Os 10 leprosos. Existem pessoas que elas vão ser alcançadas pelo milagre. E o interessante é que esses leprosos, a Bíblia fala que a fé deles está tão diminuída que eles falam com Jesus de longe. E Jesus respeita esse medo deles. Jesus não dá uma palavra dizendo assim, tá curado, tem. Não. Ele fala, vai lá se lavar. Então quer dizer, já que você está com uma fé diminuída, eu preciso que você adquira fé no meio do caminho. Então, eu fico imaginando aquelas pessoas leprosas, eu queria receber uma palavra de vitória e ele me manda ir num lugar, se eu ainda me sinto, eu estou vendo que eu tenho lepra. Então, eles seguiram. E no meio do caminho, eu fico imaginando, você que está me ouvindo aí, me vendo, eu fico no meio do caminho, eles estão olhando e não tem mais Covid. Testaram negativo. No meio do caminho, estavam positivos, estavam com febre, adormecidos, estavam com lepra, com uma doença terminal.
10 pessoas acostumadas a um falar mal para o outro. Vamos morrer, amanhã nós vamos morrer, e vou perder, nunca mais eu vejo meu filho. Eles só podiam contar derrota, porque a doença deles levavam eles a ficar depressivos. E no meio do caminho, todos eles descobrem: estamos curados. Aí o que acontece? É o rumo da igreja no Brasil. 9 vão pegar carta para viver uma vida comum, porque era o sacerdote que dava a carta. Está curado, pode voltar à vida comum. Mas um fala: eu não quero a vida comum, eu fui revestido, eu vou voltar para agradecer. Então existem aqueles que voltam para agradecer. O dia no meio do caminho, o dia mal ficou bom, e aquele pôde aproveitar, porque só aquele que volta para agradecer é que pode aproveitar perpetuamente aquilo que Deus entregou. Amém. Amém. Irmão, nós estamos também pelo Facebook também. Você que está pelo YouTube também está passando pelo Facebook. Irmãos, é interessante aqui porque a gente aqui está trazendo uma linguagem científica com a nossa pastora, né, no seu ofício de enfermeira, mas também utilizando-se da Bíblia também, que é o nosso manual de regra. E o versículo de número 13, que fala sobre revestir, né, a armadura para resistir o dia mal e ficar firme. Agora, completa-se o verso 14. Porque você observa que Paulo aqui foi categórico, ele foi cirúrgico, como falam por aí, né? Ele foi lá na raiz. No verso 14 ele vai dizer o seguinte: olha, cingivos da verdade e da couraça da justiça. Você observa que a couraça só tem efeito se a pessoa trabalha com a verdade. E tanto no campo da ciência, como no campo espiritual, a verdade se torna necessário. A transparência do profissional com seu paciente. A verdade se torna necessária para a couraça fazer efeito. Então aqui Paulo vai dizer, olha, cingivos da verdade e da couraça. A couraça vem depois que há o cingimento. Aqui para explicar melhor, se você pegar aquele gladiador da antiguidade, você já percebeu aquela roupa que eles usavam, que ela ficava presa justa no corpo? Ele colocava essa roupa, que ela é meio flexível, e só depois colocava a couraça. Por quê? Que se ela coloca a couraça e ela não coloca esse cingimento, no movimento do corpo, a couraça machuca o próprio corpo e denuncia que não tem cingimento na pessoa. Assim é o profissional que anda na mentira, o crente que anda na mentira. Porque no próprio movimento do seu corpo, ele vai ser denunciado que não há verdade nele. Então, se torna necessário, pastora, para a couraça, para o remédio ter efeito, a verdade tem que estar lá. Até porque, né, a gente consegue se lembrar de um cara que usava armadura, não falando de espiritual, mas física, e era doente, Naamã, cheio de lepra. Mas tinha armadura, porque ele era comandante de exército. Então, muitas vezes, não adianta colocar armadura, se por baixo dela tem lepra. Está faltando verdade. Não vai adiantar buscar armadura, buscar revestimento, se por dentro tem lepra. Naamã, no final de tudo, ainda teve que tirar a armadura e obedecer à voz do profeta. Vai lá e se banha no rio. Porque era um cara que tinha nome, vestia uma armadura de comandante, mas dentro daquela armadura ele tinha uma doença que, na verdade, ele nem deveria estar ali junto com aquelas pessoas. Verdade. Então, assim, não adianta buscar o revestimento, eu repito, se por dentro está doente. Vai ter que tirar a armadura. Para conhecimento histórico, em que parte Deus vai usar Naamã, se a lepra é algo que naquela época ela tira toda a instrumentabilidade da pessoa. Porque a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que a lepra é algo que vai deixar a pessoa de ser usada. Em que momento Deus usa Naamã? E eu quero aqui historicamente vos falar que Deus usa ele antes da lepra. Aquele homem que pega uma flecha, né, que na batalha antes desse episódio que acerta o rei Acabe, aquele homem é Naamã. É nesse momento que ele joga a flecha é direcionada por Deus e pega no rei Acabe.
Esse momento ele não tem lepra. Aonde ele passa, historicamente, os rabinos falam que ele passa a ter lepra quando ele vai pegar a menina e vai levar. Então ali faltou a verdade, a falta de verdade traz consequências. Aí ele continua vestindo uma armadura, mas a lepra existe lá. Corrompeu. Usou da autoridade. Isso. Pra Na verdade, o desfecho histórico ali, pastor Clênio, era ele foi usado por Deus para sentenciar Acabe, mas não estava no ensejo da vontade de Deus ele pegar a menina e tirar a menina lá de Israel. Ele tira a menina e Deus o fere historicamente com lepra. Então você observa que o momento de Deus usá-lo foi o momento que antecede a isso, que ainda havia verdade no camarada. No momento que ele deixa a verdade ir embora e a mentira fora, a lepra chega. E agora o cara não tem mais a mesma instrumentabilidade. Isso é um grande dilema, né? Porque o que acontece é que, como a pastora falou, existe uma geração que está com uma armadura, que está vivendo um fingimento, ao invés de ser fingimento, mas é fingimento. É um fingimento. Então eu acho que nós podemos usar esse momento aqui para que Deus, que é o Deus que cura tanto a alma quanto o corpo, para que você consiga um espaço dentro da tua história para confessar que um dos maiores defeitos e dificuldades de Naamã foi isso. Ele leva a menina para sua casa, mas ele não leva ela para trabalhar fora, ela entra na intimidade. Na verdade, então, ela foi a cura da vida de Naamã, que se ela não tivesse na casa e não descobrisse que ele estava com lepra, ele não receberia a cura. Eu acho que existem muitas pessoas que estão tendo uma sensação de que estão ganhando a batalha, estão tendo a sensação de que estão com uma baita armadura, mas por dentro são sepulcro caiado, quebrados, fedendo, mortos na sua mediocridade, não conseguem avançar espiritualmente. São chamados, têm um DNA, mas preferem viver com a sua armadura polida, preferem uma vida maquiada. A Bíblia fala que quando foram fazer o santuário, as mulheres levaram o seu bronze, o seu espelho, ofertaram os seus espelhos. Eu acho que existe um momento nosso agora que nós temos que confessar. E eu gosto de quando nós terminamos um tempo como esse de ensino, ensinando a igreja a confessar, ensinando que você não é um super-herói, que apesar da sua armadura, da sua estrutura ministerial, tem aí por dentro um homem. E eu falo, pastor, acabou o nosso tempo já, mas eu falo contando um pouco de mim, do meu testemunho próprio. A maior dificuldade para eu vencer a depressão e as síndromes que eu vivi, os vícios que eu passei, foi por conta da armadura. A armadura ministerial. O que vão falar de mim? Então eu preferi fingir e quase perdi minha vida. Por que vão falar de mim? Eu sou um compositor. O que vão falar de mim? Eu sou um pastor de uma igreja que tem não sei quantas mil pessoas. O que vão falar de mim? Vou perder minhas agendas. O que vão falar de mim? Enquanto eu pensava em mim, na verdade eu não estava pensando na cruz, num Deus que justifica, que santifica, num Deus que abate, mas também levanta. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem agora, tendo esse tempo aqui agora, é um tempo de você se lavar. O Covid fala de lavar.
E a Bíblia também fala de lavar. E Naamã também teve que se lavar. Então eu acredito que chegou um tempo da igreja mergulhar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando no fim. Mas se você percebeu o que Deus tem feito aqui conosco, a blindagem espiritual, ela só funciona com certos cuidados e exigências que tem que ser feita. A nossa pastora começa aqui com um aparato técnico de toda roupa que se torna necessário usar para o seu trabalho, mas o cuidado também para que aquela blindagem, aquela roupa, ela faça de fato efeito. Já a Bíblia vai dizer que a armadura que Deus nos dá, ela não anula o dia mau, mas faz você resistir o dia mau e ficar firme. Só que a exigência para o efeito acontecer chama-se verdade. O interessante é que essa armadura nunca foi de Sandro, nunca foi de Clênio, nunca foi de Verônica. Se você perceber, a proposta aqui do texto é o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus. Ela nunca foi nossa, ela sempre foi de Deus. É como se Deus estivesse tirando aquilo que é dele. O que Deus vai fazer conosco, Deus vai confeccionar no mundo espiritual para vestir pessoas imperfeitas no mundo terreno. Eu quero hoje aqui profetizar para você que está aí. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É que hoje meu Deus vai visitar a tua residência e vai vestir você de toda a armadura para você resistir a esse momento. Aleluia. Mas pastor Sandro, parece que eu estou com a armadura, mas estou como Naamã, estou doente. Então sai do campo de batalha e entra na enfermaria. Sai do campo de batalha, não é hora de guerrear, é hora de se cuidar. O bom soldado sabe quando se torna necessário tirar a armadura e ir para uma enfermaria. Em um momento da sua história, Naamã, ele perde a verdade no meio do caminho. E a lepra agora atinge ele. Porque tem pessoas que começam bem, começam com saúde, começam com tudo, mas na sua caminhada, pastor Clênio, não há uma constância, pastora Verônica. E a verdade some da história da pessoa. E a falta de verdade atrai as consequências. E no caso deste homem, a armadura não faz mais efeito porque a verdade se perdeu no meio do caminho. É hora de arrancar a armadura e entrar numa enfermaria. Hoje o meu Deus abre uma enfermaria espiritual hoje aqui nesse lugar. E convida você e a sua casa a entrar dentro dela. Aleluia. Mas uma coisa foi feita. Para tudo isso dar certo, o orgulho tem que ser quebrado. Naamã tem que te arrancar todo o orgulho para dar certo. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Quebra o orgulho, vem para a enfermaria. Pois o amor não e nem o amor de graça. Eu quero conhecer Jesus. Peça a Deus para curar você. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. E eu quero. Louva a Deus na tua casa aí, ó.
Visita esse soldado agora. Visita esse soldado agora. Você na sua casa agora. Você que está ouvindo aqui, aleluia. Você que está juntamente conosco pelo Facebook, pelo YouTube. Pastor Sandro, eu perdi a verdade no meio do caminho. Arranca a armadura e vem para a enfermaria. Eleva a Bíblia. Pastor Sandro, no meio do caminho eu não sou mais a mesma pessoa. Vem para a enfermaria. Vem para a enfermaria. Vem para a enfermaria porque Deus quer tratar de você. E fique em paz. A armadura continua sendo tua. Depois de curar, ela volta para você. Queridos, nós aqui não estamos anulando a ciência. A ciência torna-se necessário. Mas o nosso manual de regra é a Bíblia. E eu acredito no sobrenatural. O inimigo é invisível para mim, mas nada foge dos 7 olhares de Deus. Ele sabe aonde está e como está. Ele tem poder de te dar livramento se Ele quiser. Nós temos relatos aí de pessoas que tiveram contato, não tinham a roupa que a senhora tinha, mas não tiveram nada. Nem assintomáticos eram, deu negativo. É algo que a ciência ou a neurociência não explica. Porque se alguém tem toda a roupa que a pastora usa, ainda tem um termo lógico para dizer, não pegou porque está com a roupa. Mas como é que você consegue falar para a mesma pessoa que não tem a roupa e deu negativo? Parece que Deus, quando quer, Ele mexe com tudo. Ele quebra a ótica da razão e da lógica. Aleluia. E nós aqui queremos ser profetas para a tua vida. Pastora Verônica, pastor Crene, queremos profetizar para quem está dentro de casa e que precisa tirar a armadura, entrar na enfermaria para ser curado, para botar a armadura com verdade para ter efeito. Essa armadura que Deus vai te dar hoje aqui, irmão, eu creio nisso. Que nesse momento, pastor, Deus está visitando lares, pastor Creme, e está vestindo pessoas com uma armadura que não anula o dia mal, mas dá ele resistência para sobreviver. Nós queremos profetizar que esse dia mal vai passar, e tu continuarás vivo para a glória de Deus. Nós queremos profetizar hoje aqui, junto com a pastora, junto com o pastor, que o Senhor está visitando o teu lar. Se não tem armadura, Ele tem poder de te vestir. Se tem armadura, está doente, Ele vai arrancar para te levar para a enfermaria, mas Ele vai tratar da tua vida em nome de Jesus de Nazaré. Você que está ouvindo aí, que está compartilhando conosco pelo YouTube, pelo Facebook, e está afastado do caminho, é o momento agora. É o momento de se alistar nesse exército. Deus vai dizer que Deus disse a Timóteo através de Paulo: olha, combate comigo, vem para o combate como um bom soldado, não se envergonhe daquilo que Senhor. Pastor Sandro, eu estou afastado, eu estou para baixo, mas eu quero voltar para o exército dele. Eu quero que Ele me aliste nesse combate. Eu não quero ser um cara covarde, eu não quero recuar, eu quero estar firme nesse momento mal que o Brasil está enfrentando. Então é com você que Deus está falando. Dobre seu joelho onde você está na sua casa. Nós vamos orar daqui e o Senhor vai te aceitar no exército dele. Vai te vestir de uma armadura muito especial. Senhor Deus, visita essa pessoa agora aí. Ela pode estar no trabalho agora, ela pode estar, Pai, num ônibus ou viajando, mas tendo acesso ao canal, ao Facebook, e está sendo impactada por esta palavra.
Eu quero abençoar a vida dela, Deus. Eu quero entregar ela aos teus cuidados agora. Se és um irmão que está com a armadura doente, leva ela para a tua enfermaria. Mas se é alguém que está afastado do exército e quer voltar, Pai, aceite ela novamente. Alista ela, Senhor, nesse exército Deus vivo. Vista ela com a armadura que se torna necessária para resistir o dia mau. E Pai, uma das ferramentas que se torna necessária, pastora Verônica, nessa armadura é o capacete, porque o capacete protege a mente. Se está com a armadura e desprotegido mentalmente, não adianta de nada. Mas se torna necessário o capacete para a tua mente estar protegida. Você tem que estar protegido do seu mental, do seu emocional. É por isso que o capacete vem antes da espada. Capacete, depois espada. Não dá para entregar uma espada a uma pessoa que não tem proteção mental. Ela precisa estar protegida mentalmente. Então, no meio dessa pandemia, tem soldados de Deus batalhando, Senhor. Tome a cada um pelo teu nome. Aceita esse que se afastou e está voltando. Nós queremos abençoar a cada vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encaminhando para o final agora. Nos dê aí 1 minuto. Você que recebeu, que foi impactado, se você quer mandar mensagem aí, comentários, né, você pode comentar pelo Facebook ou pelo YouTube. Você que foi alcançado, você que pode testemunhar de alguém que recebeu também. Então deixa aí o seu testemunho no comentário, né, para que outras vidas sejam edificadas. Nós queremos aqui agradecer a presença da pastora Verônica, do pastor Clênio, nesse papo de Bíblia de hoje, né? Quinta-feira que vem tem mais, não perca, né? Divulga, compartilha, participa, né? Se é bom para você, é bom para quem você ama também, então compartilha para essa pessoa, né? Eu vou aqui agradecer a eles, e vou deixar já com a pastora Verônica aqui, as considerações finais desse trabalho. Amém, prazer estar aqui, né, com vocês nesse trabalho, ajudando a cada dia no crescimento espiritual das pessoas, né? A gente está aqui para isso. Pra agradecer ao pastor Clênio pela amizade aí, pelo carinho de estar aqui com a gente também. E te convidar a participar. Participa conosco, a igreja está com várias programações aí, porque a gente entende, pastor, que a igreja ela não está de férias, né? Ela está viva e trabalhando, viva no campo de batalha. Pastor Clênio falou aqui com muita propriedade, a gente tem que aprender que nós somos igreja, aonde nós estivermos, independente do que estamos fazendo, como estamos prestando culto, ele tem que ser prestado a Deus. E nós estamos aqui nesse novo formato para te abençoar, tá bom? Fica ligado, né? Pastor Clênio, se quiser se despedir antes da gente terminar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Né, tem sido um tempo muito abençoado, num tempo de tanto desequilíbrio, de desnível, um tempo de tanta insanidade, né, Deus levantou, né, essa ideia, essas programações da igreja, esse papo de Bíblia para trazer para um pouquinho, uma hora e pouquinho, uma bênção para o teu lar, um alimento para a tua vida espiritual, para que você possa ser abençoado. Eu tenho certeza que esses programas têm abençoado a tua vida, assim como tem abençoado a minha, e eu vou fazer como o pastor falou. Se você está sendo abençoado, compartilhe, conte o teu testemunho, mande mensagem, que é importante para nós ter esse feedback do que está acontecendo na tua vida. Eu estou sendo abençoado, e você? Compartilha com a gente, mande uma mensagem. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, e olha só, é tempo de tirar a sua armadura, se lavar, se banhar com o sangue do Cordeiro e romper esse tempo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Agradecer a toda a produção, a você que veio aqui na nossa igreja assistir conosco aqui, participar do Papo de Bíblia, os músicos. Que Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, mais um Papo de Bíblia. Aqui no Ministério Mais Vencedores nada vai parar. Pelo contrário, a partir de domingo, durante toda a semana nós temos grandes programações ao vivo.
na página IF Mais Que Vencedores. Segunda-feira às 8 horas da manhã eu conto com você. Terça-feira às 19 horas. Quarta-feira você não pode ficar de fora nesse grande encontro das irmãs, transmitido pela pastora Verônica Barbosa. Na quinta-feira às 19 horas você também é o nosso convidado. Sexta-feira, alô juventude, eu quero convidar você, jovem, para adorar o Senhor junto com o Ministério de Louvor do Mais Que Vencedores, às 19 horas na página IF Mais Que Vencedores. Venha, Deus tem uma vitória para a sua vida.